Essa história é baseada em fatos reais. O calor era sufocante. O ar parecia vibrar com a tensão invisível de uma terra marcada pela guerra. David Carter, um professor de história apaixonado por culturas antigas, acreditava que aquela viagem com sua esposa Helena seria apenas mais uma aventura inesquecível. Mas, em poucos segundos, o que era uma jornada de descobertas transformou-se em um pesadelo indescritível. O ronco metálico das armas automáticas ecoou entre as árvores, e, de repente, a estrada estreita foi bloqueada por homens armados, rostos cobertos por panos e olhos duros como pedra. David sentiu o sangue gelar. Aquilo não era um simples encontro, era uma emboscada. Os gritos em um idioma que ele mal compreendia soaram como rajadas. Um dos soldados arrancou Helena do banco da caminhonete, empurrando-a contra o chão poeirento. Outro pressionou o cano frio de um fuzil contra o peito de David. A sensação de estar diante da morte era real, palpável, sufocante. Eles não estavam em um território seguro. Estavam no coração de uma guerra civil brutal, onde estrangeiros não passavam de peões descartáveis em um jogo sangrento de poder. Naquele instante, David percebeu o erro fatal: ignorar os avisos de não se aventurar naquela região. O casal acreditava que nada aconteceria com turistas, que seriam apenas observadores de uma realidade distante. Agora, tornavam-se parte dela. Helena, com os olhos marejados, buscava seu olhar, tentando encontrar algum fio de esperança. Mas como prometer segurança quando ambos eram reféns do caos? Arrastados da estrada para a densa mata, eles caminhavam sem rumo sob a mira constante das armas. O sol escaldante queimava a pele, os sons da selva se misturavam ao bater acelerado dos corações. Cada passo era um lembrete cruel. Poderiam nunca mais voltar para casa. Estavam prestes a viver dias de fome, sede, humilhações e a permanente dúvida sobre quando ou se seriam mortos. Esta não é apenas uma história sobre sobrevivência. É sobre a luta invisível que acontece quando tudo é arrancado. A liberdade, a dignidade e até a esperança. David e Helena não sabiam quanto tempo aguentariam, mas uma certeza queimava dentro deles. Se quisessem sobreviver, teriam que enfrentar não apenas seus sequestradores, mas também os próprios medos mais profundos. David Carter sempre teve o hábito de registrar cada detalhe de suas viagens em um caderno de couro que carregava no bolso da mochila. Na manhã em que sua vida mudou para sempre, ele havia escrito apenas uma frase: "O silêncio da selva é mais pesado do que qualquer guerra." Mal sabia que aquelas palavras seriam o prelúdio de um pesadelo que ultrapassaria os limites da resistência humana. A estrada de terra por onde o jipe avançava estava vazia, mas David notava marcas recentes de pneus e botas no chão. Ele sentia que havia algo estranho no ar, mas não quis preocupar Helena. A emboscada aconteceu rápido demais para que eles pudessem reagir. Os homens surgiram das sombras como fantasmas armados. Um deles, com o rosto pintado de lama, apontou seu fuzil diretamente para o motorista local, que levantou as mãos de imediato. David tentou falar, mas um chute no estômago o jogou contra a porta do carro. Helena gritou, e esse grito ecoou pela selva como um aviso de desespero. Eles foram arrancados do veículo com violência, suas mochilas rasgadas e espalhadas no chão. Cada objeto perdido parecia levar junto um pedaço da segurança que ainda restava. Amarrados com cordas ásperas, tiveram os olhos vendados. David podia ouvir o coração de Helena batendo acelerado, quase misturado à sua própria respiração curta. Ele tentou sussurrar palavras de conforto, mas um tapa forte o silenciou. Empurrados como animais, foram forçados a caminhar pela floresta fechada. Os galhos arranhavam a pele, o calor os sufocava,
e cada passo era acompanhado pelo som ameaçador das armas sendo engatilhadas atrás deles. A sensação de que a morte caminhava ao lado era impossível de ignorar. Quando finalmente retiraram as vendas, estavam em um acampamento improvisado escondido entre árvores grossas e barracas militares gastas pelo tempo. Havia pelo menos 20 homens armados ali, todos com um olhar frio e desconfiado. David observou os detalhes: caixas de munição espalhadas, roupas militares sujas, uma bandeira rasgada pendurada em um galho. Era evidente que se tratava de um grupo paramilitar, sobrevivendo do terror e da intimidação. Helena tremia ao lado dele, tentando esconder as lágrimas. O líder surgiu em silêncio. Um homem alto, com cicatriz profunda cruzando o rosto, que falava um inglês precário, mas firme. Ele os encarou como quem avalia mercadorias. Disse apenas uma frase: "Agora vocês são nossas garantias." David entendeu de imediato. Seriam usados como moeda de troca, reféns para negociar armas, dinheiro ou poder. Um aperto gelado subiu por sua espinha ao perceber que suas vidas valiam apenas aquilo, uma ficha num jogo sangrento. Naquela primeira noite, os prisioneiros foram deixados em uma cabana improvisada, feita de bambu e folhas secas. As mãos continuaram amarradas, e a sede começou a consumir suas forças. David olhou para Helena no escuro e viu que ela tremia não apenas de medo, mas também de frio. Ele tentou aproximar-se, mas foi impedido pela corda que os prendia a um poste de madeira. O silêncio era quebrado apenas por grilos e pelo riso distante dos soldados em volta da fogueira. David, em meio ao pânico, começou a pensar em estratégias. Ele recordava das aulas de história que dava aos alunos, onde explicava sobre guerras, ditaduras e sobreviventes de campos de prisioneiros. Agora era ele quem vivia esse papel. Precisava observar, analisar e, principalmente, manter a calma para proteger Helena. Cada detalhe do acampamento poderia ser útil. As rotas de vigia, a quantidade de homens, até a forma como eles organizavam suas armas. Mas havia algo mais cruel do que a fome e a sede: a incerteza. A cada vez que um dos soldados se aproximava da cabana, Helena apertava os olhos com medo do pior. David sentia o peso de não poder protegê-la. Essa impotência era um fardo maior do que qualquer corda ou arma. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria não apenas lutar contra o inimigo externo, mas também contra o desespero que ameaçava consumi-los por dentro. Durante a madrugada, um dos guardas entrou, chutando as tábuas do chão. Ele jogou uma garrafa com água turva no meio da cabana e saiu sem dizer uma palavra. Helena engoliu o líquido em pequenos goles, com lágrimas descendo pelo rosto. David bebeu em seguida, sentindo o gosto de terra e ferrugem. Mas naquele momento, até aquilo parecia um presente. Cada gota era uma chance de continuar lutando. O sol nasceu forte no dia seguinte, iluminando a selva densa e revelando o que realmente os esperava. Dias intermináveis de marcha, trabalhos forçados e a constante ameaça de execução. David olhou para Helena e, com um esforço sobre-humano, conseguiu esboçar um sorriso. Ele não queria que ela visse apenas a escuridão. Mesmo sem saber como, ele prometeu silenciosamente que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mantê-la viva. E naquele instante, nasceu dentro dele a chama que os guiaria por toda a aprovação, a decisão inabalável de resistir. O segundo dia no cativeiro começou com gritos.
Soldados armados invadiram a cabana de bambu e arrastaram David e Helena para fora. O sol mal havia surgido, mas o calor já era sufocante. Os reféns foram empurrados até a beira de uma trilha estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam parte da luz. Um dos guerrilheiros anunciou, em voz dura, que caminhariam até um campo de trabalho. David percebeu que aquilo não era apenas uma mudança de local, mas parte de uma rotina de desgaste físico e psicológico. Amarrados pelos pulsos, os dois foram forçados a seguir o grupo. A cada tropeço, um soldado batia com a coronha da arma para apressar o passo. Helena, sem forças, caiu 2 vezes, e David se posicionou à frente dela, recebendo golpes em seu lugar. Os sons dos grilos e dos pássaros era abafado pelo eco das botas e pelo clique das armas engatilhadas. A selva parecia se fechar em torno deles, como se fosse cúmplice de seus captores. A marcha foi longa e torturante. O calor fazia os suores correr pelos olhos, dificultando a visão. Mosquitos se aglomeravam sobre os ferimentos abertos causados pelas cordas. David tentava memorizar cada detalhe do caminho. Uma árvore retorcida, uma pedra coberta de musgo, o rio que corria a certa distância. Cada referência poderia ser crucial caso surgisse uma chance de fuga. Ao mesmo tempo, a preocupação com Helena crescia. Sua respiração estava pesada e ela mal conseguia manter o ritmo. Ao chegarem ao novo acampamento, os reféns foram obrigados a cavar buracos no solo encharcado. As ferramentas eram precárias e as mãos já feridas tornavam o trabalho um suplício. Os soldados observavam rindo, como se fosse um espetáculo. David entendeu a estratégia: enfraquecê-los, transformá-los em sombras do que eram para que jamais ousassem resistir. Helena, com o rosto coberto de lama, parecia prestes a desmaiar, mas continuava agarrando-se à determinação de não demonstrar fraqueza. Naquela noite, depois de horas de exaustão, os prisioneiros foram jogados em um buraco raso, cercado por troncos e folhas. A umidade subia do chão, penetrando nos ossos. David abraçou Helena, tentando aquecê-la, mesmo com as mãos atadas. Ele sussurrava que aquilo passaria, que encontrariam uma saída. Mas dentro de si, lutava contra a dúvida. E se nunca houvesse saída? A selva, com seus sons noturnos, parecia zombar da esperança deles. No terceiro dia, a rotina se repetiu, mas com uma crueldade ainda maior. Os reféns foram obrigados a carregar troncos pesados por trilhas estreitas, enquanto eram vigiados com gritos e armas apontadas. Helena tropeçou mais uma vez, e um dos soldados ergueu a coronha para golpeá-la. David se colocou na frente e recebeu o impacto na costela. A dor foi lancinante, mas ele permaneceu de pé, olhando fixamente para o agressor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o golpe. Durante a madrugada, uma tempestade caiu sobre a selva. A chuva desabou com força, transformando o chão em lama. O buraco onde estavam se encheu rapidamente de água. David e Helena tiveram que se manter de pé, encolhidos, para não se afogar. A cada relâmpago, o rosto dos guardas era iluminado por segundos, revelando olhares frios. O som da chuva abafava até mesmo os gritos, criando uma atmosfera sufocante de desespero. Naquele momento, David percebeu que a selva era tão inimiga quanto os homens que os vigiavam. Ainda assim, a tempestade trouxe um detalhe que não passou despercebido. Enquanto a água escorria pelo chão, David notou que a cerca improvisada ao redor do buraco tinha uma pequena abertura, encoberta pela lama. Era ínfima, mas poderia ser um ponto de fraqueza. Ele gravou mentalmente o local, sabendo que talvez ali houvesse uma chance de fuga no futuro. Era como uma centelha em meio à escuridão. Helena, enfraquecida, começou a delirar de febre. Seus olhos perdiam o foco e ela murmurava frases desconexas. David tentava mantê-la consciente, sacudindo-a levemente e pedindo que repetisse seu nome. Ele sabia que, se ela sucumbisse, sua própria força também ruiria. Cada palavra que ela conseguia pronunciar era um fio que os mantinha ligados à vida. A responsabilidade de protegê-la tornou-se seu combustível, mesmo quando seu corpo gritava por descanso. O amanhecer trouxe consigo mais um dia de tortura, mas também a confirmação de que, apesar de tudo, eles ainda estavam vivos.
David observou a selva ao redor, agora iluminada pelo sol. As árvores altas, o canto dos pássaros e o cheiro úmido da terra eram lembranças de que o mundo continuava, indiferente ao sofrimento humano. Ele respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Se havia uma mínima chance de escapar, ele a encontraria, e faria isso não apenas por si mesmo, mas por Helena. As horas seguintes foram um tormento. O sol queimava sem piedade, e o cansaço se acumulava a cada tarefa imposta pelos guerrilheiros. David já mal sentia as mãos, cheias de cortes profundos. Helena, apoiando-se nele sempre que possível, parecia prestes a desmoronar. Mesmo assim, ele não deixava transparecer seu medo. Por dentro, entretanto, sabia que estavam em uma corrida contra o tempo. A saúde dela piorava a cada dia, e o limite do corpo humano já se aproximava perigosamente. Naquela tarde, durante uma pausa breve, David olhou ao redor. Os guardas estavam distraídos, rindo entre si enquanto bebiam uma garrafa de aguardente local. Foi nesse instante que ele notou novamente a fenda no cerco de troncos, que havia reparado na tempestade. A lama havia rebaixado ainda mais o solo, ampliando a brecha. Era pequena, estreita demais para uma fuga apressada, mas suficiente para que uma pessoa magra pudesse passar se tivesse tempo. Aquilo reacendeu nele uma centelha de esperança. David decidiu manter silêncio sobre a descoberta por algumas horas, avaliando a situação. Não queria criar falsas expectativas em Helena, que já mal conseguia se manter consciente. Porém, à noite, quando os guardas cochilavam sobre a chuva fraca, ele se inclinou até ela e sussurrou: "Existe uma saída. Não hoje, talvez não amanhã, mas existe." Os olhos febris dela brilharam por um instante, e um sorriso débil surgiu em seu rosto. Aquela fagulha de esperança era tudo de que precisavam para resistir. No entanto, escapar não seria simples. Além da vigilância armada, a selva escondia perigos silenciosos: pântanos traiçoeiros, animais selvagens e rios caudalosos. David pensava em cada detalhe como um xadrez mortal. Se saíssem, teriam que lidar com a escuridão, a lama até os joelhos e a fome que corroía suas forças. Mas dentro do buraco, a morte era apenas questão de tempo. Ele preferia arriscar tudo em movimento do que definhar, como um prisioneiro esquecido. No quarto dia, um novo grupo de reféns foi trazido ao acampamento. Eram 3 homens locais, camponeses capturados nas vilas vizinhas. Suas expressões eram de resignação. Já haviam visto outros passarem pelo mesmo destino. David tentou trocar olhares discretos, buscando cumplicidade, mas os camponeses mantinham a cabeça baixa, como se a esperança já tivesse sido arrancada deles. Aquilo serviu como alerta. Se esperassem demais, talvez acabassem iguais, sem forças até mesmo para tentar resistir. Naquela mesma noite, quando o silêncio dominava o acampamento, um barulho distante ecoou na selva. Helicópteros militares patrulhavam a região. Os guerrilheiros entraram em alvoroço, apagando fogueiras e reforçando a vigilância. David sentiu o coração disparar. Havia pessoas do lado de fora, talvez uma chance de resgate, mas a proximidade do perigo também aumentava o risco. Qualquer tentativa precipitada poderia significar uma execução sumária, usada como exemplo para intimidar os demais prisioneiros. Helena, apesar da febre, apertou a mão de David naquela madrugada. Seus lábios tremiam quando sussurrou: "Se houver chance, vamos, não importa o que aconteça." Ele respondeu com firmeza, escondendo o medo: "Vamos sair daqui. E vamos sair vivos." Era mais uma promessa feita no escuro, mas naquele cenário, promessas eram tão vitais quanto a própria água. Ao amanhecer, os guardas estavam mais tensos do que nunca. O sobrevoo dos helicópteros havia deixado claro que o exército estava ativo na região. Isso significava que os reféns se tornavam moeda de troca ainda mais valiosa. David compreendeu que o tempo jogava contra eles. Quanto mais demorassem,
mais rigorosos seriam os cuidados dos guerrilheiros. Precisava agir em breve, antes que a chance da fresta desaparecesse com reforços ou mudanças no acampamento. Durante o trabalho forçado daquele dia, David elaborou mentalmente o plano. Precisaria de um momento de distração dos guardas, talvez durante outra tempestade ou uma bebedeira coletiva. Usaria suas mãos já feridas para alargar a passagem no buraco, mesmo que rasgasse a pele até os ossos. Helena seria a primeira a passar, ainda que enfraquecida. Ele sabia que a travessia seria dolorosa e lenta, mas era a única saída real. A selva seria cruel, mas ao menos daria a eles uma chance. A noite caiu pesada sobre o acampamento, trazendo consigo o som incessante dos insetos e o rugido distante de animais selvagens. Os guerrilheiros, cansados do dia, bebiam ao redor de uma fogueira mal iluminada, rindo alto para disfarçar o nervosismo do sobrevoo militar ocorrido horas antes. David observava cada movimento deles, calculando, pesando riscos. Aquele seria o momento. Se esperasse mais um dia, talvez nunca mais tivesse outra chance. O buraco no tronco estava lá, chamando como uma saída desesperada. Ele cutucou Helena discretamente, sussurrando em seu ouvido. Agora! Ela arregalou os olhos, tremendo, mas assentiu. A febre ainda lhe tirava forças, mas a vontade de sobreviver a mantinha de pé. Eles arrastaram-se pelo chão lamacento, aproveitando-se das sombras projetadas pelo fogo. Cada passo parecia ecoar alto demais, cada galho estalado parecia denunciar sua tentativa. David sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que os guardas também podiam ouvir. Chegaram até a cerca improvisada. A brecha era menor do que David lembrava, mas suficiente. Ele usou as mãos já em carne viva para alargar o espaço, empurrando barro e espinhos até abrir caminho. Helena foi a primeira. Gemendo de dor, enfiou o corpo magro pela abertura, arranhando os braços e o rosto, mas conseguindo atravessar. Quando chegou a vez dele, o medo a apertou. Se ficasse preso, seria morto ali mesmo. Forçou os ombros contra os troncos e, com um último esforço, deslizou para o outro lado. Do lado de fora, a selva parecia respirar junto deles. O cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas enchia o ar. Ainda podiam ouvir as risadas dos guardas, mas agora soavam distantes, irreais. Não havia tempo para comemoração. David puxou Helena pela mão e começaram a se embrenhar na vegetação densa. A cada passo, cipós arranhavam suas pernas e raízes traiçoeiras ameaçavam derrubá-los, mas nada importava. Estavam livres. A selva, porém, não era um refúgio amigável. Em pouco tempo, a escuridão os engoliu completamente e a floresta parecia se mover em todas as direções. Mosquitos uniam sem parar, sugando as últimas forças que restavam. O som de águas correndo atraiu David. Seguir um rio seria arriscado, pois poderia denunciá-los, mas também era a única maneira de não se perderem. Eles desceram até a margem lamacenta, bebendo a água com desespero, ignorando o risco de doenças. Foi então que ouviram os primeiros tiros. Os guerrilheiros haviam percebido a fuga. Vozes furiosas ecoaram pelo acampamento, acompanhadas de lanternas varrendo a escuridão. David e Helena se jogaram no chão, rastejando entre folhas úmidas. O coração dele martelava como um tambor de guerra. Qualquer ruído poderia ser o último. Ele abraçou Helena contra o solo, esperando que a floresta os engolisse por completo. E, milagrosamente, os passos passaram a poucos metros, desaparecendo na direção contrária. Quando o silêncio voltou, eles se ergueram e seguiram pela margem do rio, apoiando-se um no outro. As horas seguintes foram um tormento. Helena cambaleava, delirando pela febre. David a carregava nos ombros quando possível, sentindo seus músculos rasgarem a cada movimento. A fome era insuportável, mas ele arrancava raízes e mastigava folhas amargas para manter algum vigor. Não era apenas uma fuga, era uma luta contra o próprio corpo. O amanhecer trouxe um alívio inesperado. Entre as árvores, o som de motores ecoou fraco, mas inconfundível. Helicópteros militares. David caiu de joelhos, lágrimas misturando-se ao barro em seu rosto. Ele pegou uma camisa ensanguentada e começou a agitá-la acima da cabeça, desesperado. Helena,
Quase inconsciente, murmurava palavras sem sentido, mas manteve os olhos fixos no céu. O helicóptero pairou por alguns instantes, como se avaliando, até que finalmente desceu sobre uma clareira próxima. Soldados armados surgiram e, por um segundo, David pensou que poderia ser outro grupo hostil. Mas quando ouviu a língua inglesa misturada com o sotaque local, desabou de alívio. Os militares o ergueram, oferecendo água e primeiros socorros imediatos. Helena foi colocada em uma maca improvisada e David entrou logo atrás, ainda sem acreditar. Enquanto o helicóptero levantava voo, ele olhou pela última vez para a selva. Aquele inferno verde que quase os engoliu, agora encolhia sob seus pés. Dentro da aeronave, com o barulho ensurdecedor das hélices preenchendo o ar, David segurou a mão de Helena. Ela, entreaberta em um sorriso frágil, sussurrou: "Eu sabia que conseguiríamos." Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez, sentir o peso da vitória. Estavam vivos. Contra todas as probabilidades, haviam escapado dos campos da morte. E aquela lembrança, gravada na carne e na alma, jamais seria esquecida.